Olá, querido ouvinte! Vamos abordar neste podcast o assunto anemia infecciosa em equinos. Esperamos que você ache esse trabalho proveitoso e informativo. No final do podcast, teremos uma surpresa para você, por isso, fique ligado! Para fazer uma breve introdução, é importante que, inicialmente, ressaltemos os pontos-chave desta pesquisa, de forma separada e simplificada, contextualizando suas bases para que você tenha uma melhor compreensão do universo que será abordado. Começaremos então por anemia. Anemia é uma condição causada por uma baixa na concentração de células sanguíneas vermelhas, incluindo as hemácias. Como consequência disto, há uma queda na concentração de hemoglobina, proteína contida dentro dos glóbulos vermelhos, que é responsável pelo transporte de oxigênio nos vasos sanguíneos. A queda deste elemento, essencial ao funcionamento do metabolismo celular, está intimamente relacionada a um dos principais sintomas ligados à anemia, a fadiga. O segundo conceito-chave desta pesquisa é infecção. De acordo com a definição aceita pelo Ministério da Saúde, infecção pode ser definida como penetração e desenvolvimento ou multiplicação de um agente infeccioso no organismo do homem ou de outro animal. A entrada de agentes causadores de infecções pode ocorrer de diferentes formas e dependem de uma série de fatores, como o tipo de agente em questão, o local onde o hospedeiro se encontra, o contato com infectados, etc. Além disso, infecções podem desencadear doenças clínicas, com sintomas que vão de leves e imperceptíveis a graves, que levam o hospedeiro a óbito. O último, mas não menos importante conceito-chave é equinos. Esta é uma família de mamíferos que engloba o gênero Equus. Dentro deste, encontramos os animais cavalo, pônei, asno e zebra. Entretanto, nesta pesquisa, abordaremos a anemia infecciosa principalmente em cavalos. Agora que você já sabe alguns conceitos básicos, gostaria de ouvir algumas curiosidades? Sabia que essa doença possui distribuição mundial? Entretanto, é mais comum em regiões com clima tropical ou subtropical, onde a quantidade de vetores primários é maior, pois é nesse tipo de clima que vemos o desenvolvimento de insetos hematófagos. Outra curiosidade é que o primeiro caso reconhecido oficialmente no país foi um animal necropsiado no Jockey Club, localizado no Rio de Janeiro em 1967. O cadáver apresentava lesões anatomopatológicas que indicavam a anemia. Sem mais delongas, acredito que você já está preparado para irmos ao tema central. Vamos lá? A anemia infecciosa equina, também chamada de afecção cosmopolita equídea, é considerada uma doença crônica e não tem cura. Quando o animal for infectado, ele carregará o vírus até o final de sua vida. Possui caráter viral e é causada por um vírus de RNA, do gênero lentivírus, pertencente à família dos retrovírus. Este vírus é encapsulado, formado por partículas circulares ou ovais. Possui núcleo cônico com 2 cópias de RNA genômico no sentido positivo. O envelope que o recobre é derivado da membrana hospedeira e nele se projetam peplômeros glicoproteicos. Uma vez dentro do corpo, ele tem como alvo primário os monócitos, mas precisam que estes se diferenciem em macrófagos maduros para completar o seu ciclo, uma vez que estas células possuem capacidade de replicação. Quando infectados, monócitos disseminam o vírus pelo corpo do animal através da via sanguínea e o ajudam a entrar em vários órgãos sem que ocorra ativação do sistema imune. Já macrófagos infectados desempenham o papel de replicação da carga viral em órgãos-alvo. Esses macrófagos também ficam impossibilitados de desempenhar com eficiência seu papel de fagocitose com explosão respiratória e de síntese e liberação de produtos pró- e pós-inflamatórios. As citocinas são liberadas de forma desregulada e têm a sua integridade geneticamente alterada, trazendo sinais clínicos fortes de infecção. Falando em sinais clínicos,
São descritas 3 fases dessa doença que os infectados podem apresentar. São elas: assintomática, aguda e crônica. Quer entender cada uma destas fases? Arrasta para cima e compre o nosso curso online. Brincadeirinha! Vamos abordar todas elas a seguir. Na fase assintomática, o hospedeiro não apresenta nenhum sintoma relacionado à doença. O animal pode permanecer assim durante toda a sua vida ou por um período indeterminado, e após este, evoluir para estágios mais graves da infecção. Na fase aguda, o hospedeiro apresenta uma gama de sintomas comuns à doença, de forma agravada e, geralmente, não sobrevivem a esse estágio. Observa-se sinais clínicos mediados por citocinas pró-inflamatórias como TNF-alfa, IL-6, IL-1-alfa e fator de transformação de crescimento, que também podem estar sendo liberadas de forma desregulada por macrófagos infectados. Durante a fase crônica, o hospedeiro oscila de forma constante entre melhoras e pioras, tendo ataques sintomáticos durante intervalos que variam de meses a semanas, representando uma tentativa de adaptação e combate ao vírus pelo sistema imunológico. Com esses ataques, ocorre grande destruição de glóbulos vermelhos, resultando em anemia, uma das principais características relacionadas à doença. Não é incomum que animais infectados consigam controlar a viremia depois de passar pelos estágios agudo ou crônico e voltem à fase assintomática. Mas, se submetidos a estresse físico ou mental, podem voltar a ter sintomas graves. Os principais sintomas são febre de 40 graus a 41, anemia, edemas subcutâneos, incluindo hemorragias pontiformes embaixo da língua e na cavidade nasal. Além disto, observa-se inchaço no abdômen, redução ou perda de apetite, depressão, debilidade progressiva, mucosas ictéricas e desequilíbrio oxidativo, provocando uma diminuição na proliferação de células do sistema imune. É importante ressaltar que esta não é uma zoonose, portanto, não oferece nenhum risco à saúde humana, mas possui consequências financeiras, uma vez que os animais positivos são sacrificados. O diagnóstico dessa doença era comumente feito no Brasil pelo teste de imunodifusão em gel de agar, ou teste de Cognus, que detecta anticorpos. Entretanto, atualmente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento permite o uso do teste ELISA para triagem, e os animais que testarem positivo devem ser confirmados pelo teste de imunodifusão em gel de agar. Agora você deve estar se perguntando: como acontece a transmissão dessa doença e como se prevenir contra ela? Isso se você prestou atenção até agora, porque gosta do assunto ou porque cria equinos. Em primeiro lugar, é importante frisar que os animais ficam suscetíveis à enfermidade quando têm resistência orgânica diminuída, por um trabalho excessivo, calor intenso, alimentação inadequada e infestação de vermes. A transmissão pode ocorrer pela ação de insetos hematófagos, que agem como vetores mecânicos, levando o vírus de um animal infectado para um animal saudável. Entretanto, essa não é a forma mais comum de infecção. O uso compartilhado de materiais contaminados como agulhas, instrumentos cirúrgicos, grossa dentária, sonda esofágica, aparadores de cascos, arreios e esporas são os grandes culpados pela disseminação do vírus. A contaminação também pode ocorrer via placentária, por aleitamento, através do sêmen no acasalamento e pelo soro imune. Mucosas nasal e oral que apresentam feridas abertas também podem servir como porta de entrada para o vírus. Aí vai uma informação importante. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento prevê eutanásia para animais que testam positivo, uma vez que o animal sempre será o vetor da doença. Além disso, a propriedade deve ser interditada e todos os outros animais também devem ser testados. Bom, agora que já te deixamos aterrorizado com as formas de disseminação da doença, vamos te tranquilizar, te dizendo como evitar que o contágio aconteça. Dentro das medidas de controle e erradicação da doença estão os tópicos: o uso de seringas e agulhas descartáveis,
uma para cada animal. Limpeza e esterilização de todos os utensílios usados nos animais antes e depois de qualquer procedimento. Isolamento imediato dos animais positivos até a realização do sacrifício. Sacrifício dos animais positivos à prova de diagnóstico, pois não existe até o momento tratamento ou vacina para esta doença. Submeter ao exame de diagnóstico para anemia infecciosa todo equídeo que necessite transitar. Realização de exame para a doença nos animais adquiridos em leilões, feiras e outras propriedades. Limpar locais na propriedade propícios à reprodução e crescimento de moscas e mosquitos. E por último, preservar a baia do animal em isolamento, sempre limpa. Agora que já terminamos de falar sobre os principais tópicos englobados por esta doença, gostaríamos de chamar um convidado muito especial. Olá pessoal, pois bem, meu nome é Rivaldo Nunes da Costa, eu sou médico veterinário, técnico em agropecuária e produtor rural. Trabalho com equídeos, bovinos e ovinos e bubalinos. Trabalhamos com consultoria em produção animal, buscando viabilizar as criações de animais de uma forma correta, para que tenha retorno para os produtores rurais e que respeite o meio ambiente, proporcionando bons resultados. Abordando o aspecto da anemia infecciosa equina, é uma doença viral que afeta os equinos de forma geral. Ela é de grande importância, traz grandes prejuízos à nossa equidocultura e uma forma de controle dessa doença, considerando a forma de transmissão do vírus, que é através do sangue de um animal infectado para um outro susceptível. Então pode ser transmitida através de agulhas, de picada de moscas, mutucas, moscas hematófagas, como a Stomox calcitrans, e qualquer manejo com os animais que você passe resíduos de sangue de um animal para outro, através da espora, de uma agulha, de uma aplicação de vacina, de injeções, ferimentos, mordidas de animais. Então, ela assume grande importância, dado o risco de transmissão. Para que tenhamos um controle adequado, nós temos que fazer o exame da tropa. Então, se você faz o exame de todos os animais, você tem um resultado de como está seu rebanho, se ele está livre ou se tem algum animal infectado. Esse exame deve ser anual e também sempre que você transportar um animal da sua fazenda para outra, ou trouxer um animal adquirido de outra propriedade, temporariamente ou não, qualquer evento que você vá participar, cavalgada, exposição, você tem que fazer o exame. Então o animal só pode adentrar o aras ou a fazenda se ele tiver o exame negativo, que tem validade de 60 dias. E quando o animal é considerado positivo após o exame, esse animal deve ser sacrificado, para que não tenha risco para os outros animais. Para que se faça o transporte de animais em qualquer região, de uma fazenda para outra, de um município para outro, de um estado para outro, é exigido o exame de anemia infecciosa. E quando uma fazenda apresenta animais positivos, ela tem que repetir o exame após 30 dias. Aí, caso estejam negativos, ela faz outro exame. Então, nós precisamos de 2 exames negativos consecutivos, com intervalo de 30 dias um do outro, para que essa propriedade seja considerada livre. Porque quando ocorre um animal positivo na fazenda, ela fica interditada para entrada e saída de animais. Então, é uma doença de grande importância para a nossa equidocultura. Temos que conscientizar tanto os técnicos, os médicos veterinários, quanto os produtores, as autoridades e a sociedade de forma geral da importância do controle dessa doença. E depende muito de nós, de cada um fazer sua parte, o médico veterinário, o produtor rural, né? Todos temos que ter essa responsabilidade para que não tenhamos prejuízo em nossa criação. Um prazer estar com vocês. Grande abraço. Nós do grupo agradecemos a sua presença e esperamos que você tenha gostado. Até a próxima!